Olá, boa tarde. São 16 horas. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro de 2017. A gente está agora entrando no ar com a terceira edição do nosso programa Sala de Notícia, que é transmitido aqui no Facebook e também vai estar na nossa página saladenoticia.com, que a gente já começou a ativar a partir dessa segunda-feira, e além da saladenoticia.com, também no YouTube. Tem o canal do Sala de Notícia, o programa estará lá também depois dessa entrada ao vivo, fica armazenado lá. Vamos lá então para as notícias de hoje. A gente fez aqui mostrou um vídeo na semana passada sobre a situação da saúde em Feira de Santana, que foi discutida numa audiência pública na Câmara Municipal. A Câmara Municipal, de vez em quando, através dessas audiências públicas, faz discussões importantes e interessantes. Nada de ficar falando de novela das 9 da Globo, ou exposição de Porto Alegre que os vereadores não gostaram, ou banalidades
desse tipo. Mas nessas audiências públicas, inclusive, só aparecem os vereadores que estão promovendo a audiência, mas nelas são ditas coisas importantes e interessantes. E nessa questão do diagnóstico da saúde em Feira de Santana, foi o caso também. Se falou de coisas importantíssimas, como as que foram ditas pelo Francisco Queiroz, que é mestre em gestão, já trabalhou no Hospital Clériston Andrade e trabalhou na organização da UTI lá, que ele disse que inclusive hoje em dia não está mais assim organizada do jeito que foi colocado lá por ele, junto com o colega médico Wagner Fagnoli. E, por exemplo, uma das coisas que ele falou nessa audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal na sexta-feira foi que Feira de Santana não tem nem 2,5% dos leitos de UTI que deveria ter. Feira de Santana é o único centro de UTI público para uma rede de 127 municípios, 4 milhões de pessoas. Temos 20 e poucos leitos efetivos de UTI no Hospital Geral. Precisávamos de 1.200 para atender essa demanda. O estado da Bahia tem cerca de 2.000 leitos de UTI. Precisávamos, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 5.000 leitos. Veja você, 1.200 leitos era o que deveria ter em Feira de Santana, porque feira não é só feira. É toda uma região de mais de 100 municípios atendidos no Clériston Andrade e que englobam uma população de 4 milhões de pessoas. Por isso, a necessidade seria de 1.200 leitos. Quantos tem? Cerca de 30. É uma verdadeira calamidade pública. É uma verdadeira calamidade pública. E é por isso que a gente vê as situações que a gente vê sempre. E para piorar, o Clériston, evidentemente, por conta disso, fica lotado. E além de lotado, mal equipado. Nós temos uma demanda desse tamanho na nossa região, 127 municípios, 4 milhões de pessoas, para 300 leitos, que na verdade não são 300, são 200 e poucos leitos no Hospital Clériston Andrade, porque 60 são de corredores, leitos precários, que não tem a questão. Então, essa demanda para esse gargalo. Mas está obedecendo, nós temos uma administração efetiva do caos? Não temos. É um caos completo. Até pouco tempo atrás, eu não sei se hoje está, o tomógrafo do Clériston estava quebrado. Como é que o nosso excelentíssimo senhor governador, secretário de saúde e demais responsáveis permitem que um tomógrafo, um elemento de extrema necessidade, fique quebrado por mais de 30 dias? Como é, governador, que o tomógrafo fica quebrado por mais de 30 dias? Será que o governador sabe, inclusive, disso? Porque o governador costuma vir à Feira de Santana, como vai muito ao interior. Ainda esses dias ele estava se gabando, entre aspas, disso, dizendo que gosta de ir ao interior, e de fato ele tem ido, e Wagner também ia. Mas os seus secretários parece que não sabem sair da capital se não for na companhia do governador. Então, secretário Fábio Vilas Boas, como é que o tomógrafo do hospital fica mais de um mês quebrado? E aí o Francisco falou que estava na dúvida. Isso foi na sexta-feira. Será que o tomógrafo ainda está quebrado? Até outro dia estava, ele disse. E hoje, na Câmara, a vereadora Neia tratou desse assunto e, não fazendo referência a essa reunião da sexta-feira, porque ela não compareceu, mas falando justamente disso, do tomógrafo quebrado. Esse final de semana tem 5 ou 6 pacientes nas policlínicas com AVC. Aí você vai para a porta do Clériston, porque lá está inchado, e o tomógrafo está quebrado, porque já tem mais de 30 dias quebrado, e o tomógrafo quebrado, o paciente com AVC, e a resolutividade não acontece. Pois é, ela confirma, hoje, na sessão de hoje, falando que o tomógrafo está quebrado. Agora, presta atenção. Não é tudo culpa do Estado, não. Não é só o Estado responsável por essa situação da saúde. Muito pelo contrário. Às vezes o paciente já chega no Clériston Andrade em estado terminal ou perto disso. Olha só como é que acontece. Eu vi uma senhora jovem de 39 anos, onde ela estava clamando, junto com a família, para um leito de UTI, para fazer uma cirurgia exploratória e retirar um
uma questão. Ela passou 3 anos indo para o posto de saúde, recebendo os medicamentos paliativos e voltando para a sua casa, né? Buscopan, dipirona, e voltando para sua casa. E o tumor foi crescendo, 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 quando a barriga estufou de tal maneira que ela chegou no hospital, que se fez o primeiro raio-x, um raio-x, um simples exame de raio-x já foi suficiente para identificar. Então, se tinha necessidade de uma cirurgia de urgência e de um leito de UTI. E essa senhora veio a morrer, né, porque ela levou 6 dias para entrar no leito de UTI do Cléristo. Abaixo da média, porque na média um paciente espera 20 dias para entrar no leito de UTI no Hospital Cléristo Andrade. E a filha dela, minha mãe morreu aqui, porque não teve o leito de UTI. Aí eu conversando com ela, eu falei, a sua mãe não morreu aqui, a sua mãe morreu no primeiro diagnóstico no posto de saúde, na primeira ausência de diagnóstico no posto de saúde e na primeira vez que ela foi dispensada. E é isso, senhores, que nós fazemos com os nossos pacientes e com a nossa população, a gente se livra deles. Se livra momentaneamente da dor, se livra das pessoas para que eles saiam da nossa porta. Isso acontece nos postos de saúde, nos hospitais, nas nossas portas. A gente se livra das pessoas para que elas voltem mais tarde. Você ouviu aí, né, o depoimento do Francisco, não é palpite, é gente que trabalhou dentro do Cléristo Andrade na gestão, né, e recebeu lá pacientes com câncer tratados com Buscopan e dipirona, porque o diagnóstico não foi feito. Na sexta-feira a gente falou aqui, mostrou o caso da senhora que detectou ela mesma um câncer de mama e foi atrás das consultas e dos exames, e cada etapa do processo demorava semanas, demorava meses. Um determinado exame demorou um trimestre inteiro. E o que aconteceu? A pessoa já chegou ao Hospital Cléristo Andrade em situação do câncer espalhado pelo corpo, em metástase, e foi ao hospital para morrer, simplesmente para morrer. E é como o Francisco disse aí, o sistema de saúde tenta se livrar das pessoas e não resolver as pessoas, o problema de saúde das pessoas. E aí chega no Cléristo Andrade, em estado terminal, uma pessoa que tinha câncer, diagnosticado com um raio-x apenas, um simples raio-x. Era tão fácil de detectar esse câncer que foi detectado no raio-x. E essa pessoa vinha recebendo na rede municipal de saúde, na atenção básica, dipirona e Buscopan. Aí também não adianta ter o melhor hospital do mundo se lá na atenção básica o atendimento for dessa forma. Porque se clama muito, se pede muito, se cobra com razão, eu também cobro, do governador Rui Costa, o cumprimento da promessa do novo hospital para ficar no lugar do Cléristo Andrade, para ampliar o atendimento, para dar melhores condições. Mas não adiantam melhores condições se lá na atenção básica a pessoa for tratada com dipirona quando ela tem câncer, para aliviar a dor naquele dia e ver se ela aguenta mais um pouquinho em casa. Bom, vai ter uma policlínica que começa a ser construída agora em outubro nas Baraunas, anunciou o prefeito José Ronaldo ontem, lá no programa de Silvério Silva, na Rádio Subaé. E esse anúncio foi feito, então, pelo prefeito José Ronaldo ontem. A construção começa em outubro. Quando é que termina e quando começa a funcionar, ninguém sabe, né? Porque as obras públicas demoram uma eternidade. Agora, inclusive, a questão das policlínicas foi motivo de queixa, de reclamação lá na Câmara, nessa audiência pública, porque é bom que existam as policlínicas e que há necessidade de um número muito maior do que as que existem, mas não há uma gestão coordenada para que elas atendam efetivamente aquilo que há necessidade de atender, né? O Francisco também, nesse diagnóstico apresentado aí, nas palavras dele lá na Câmara, ele falou de várias coisas pequenas que precisam ser feitas, às vezes a sutura de um tumor não um câncer, um tumor maligno, um tumor desses de pele da superfície, e não tinha onde fazer em Feira de Santana até outro dia, na rede pública, ele mencionou isso lá. Então são coisas assim que fazem com que a saúde seja uma tragédia em Feira de Santana, e a população já na época da eleição já dizia, era o maior problema da cidade, era a saúde pública.
Amanhã vai assumir em Feira de Santana o novo comandante, que substitui o coronel Adelmário Xavier. É o coronel PM Luziel Andrade, e ele aparece aí nesta foto, passando o comando da região metropolitana de Salvador, que era onde ele estava, para o coronel PM Alfredo José Nascimento. O Luziel é o terceiro da esquerda para a direita, e o Alfredo, que o sucede lá no comando da região metropolitana, é o segundo. É o do meio, né, dos que estão na frente aí. Agora, aqui em Feira de Santana, o coronel Luziel assume o comando do CPRL, Comando de Policiamento da Regional Leste, na próxima terça-feira, amanhã, dia 27, 4 da tarde, lá no Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, que é o batalhão da PM, ali na Avenida Transnordestina. Boas-vindas para o coronel Luziel e sucesso para ele. Agora, não é nada fácil a tarefa que ele tem pela frente, não só porque a criminalidade é alta, mas também porque os recursos são insuficientes. Quem falou disso hoje na Câmara Municipal foi o próprio vereador, que é ligado ao governo do Estado, faz parte da bancada que apoia o governo do Estado. São os opositores de José Ronaldo na Câmara hoje, que são apenas dois: o Zé Filé e o Alberto Nério. O Alberto Nério do PT e o Zé Filé do PSD. E o Zé Filé falou sobre o número de policiais a serviço do combate à violência, comparando com o passado. Tem que falar a verdade, assim que tá ruim. Não tá bom, não. Eu quero dizer que em 81 existia 2.400 policiais em Feira de Santana. Em 81, só tinha aproximadamente 200 mil habitantes em 81. Hoje a gente está com cerca de 700 mil habitantes e tem 1.700 profissionais. Veja você, a população triplicou e o número de policiais diminuiu significativamente, de 2.400 para 1.700, nos anos 80 para cá. Então, com essa situação, fica difícil para o coronel Luziel fazer o que a população espera dele, que é ver diminuírem os índices de violência de Feira de Santana. Índices de violência que levaram a mais uma morte nesse fim de semana, coincidentemente, de um motorista de Uber. Eu digo coincidentemente porque na quinta-feira se constatou que uma outra morte, também da semana passada, tinha sido praticada, o homicídio foi praticado contra um motorista de Uber também. Nesse caso, desse domingo, aí temos a imagem dele, quem morreu foi o Juraci Laércio Guimarães Cal Filho. Na verdade, acredita-se que na noite do sábado ele tenha morrido, ele foi encontrado na BR-324, ali na altura da Nestlé. O Juraci Laércio Guimarães Cal Filho tinha 37 anos, ele saiu de Salvador para fazer uma corrida, não foi pelo Uber a corrida, por isso não tem os dados dos passageiros, ele veio trazer pessoas aqui e não se sabe ainda quem. A polícia acredita que foi um caso de roubo, ele foi levado tudo, o carro, o documento, e ele foi encontrado com tiros, morto ali nas margens da BR-324, nas imediações da Nestlé. Ele saiu de Salvador no sábado de tarde e a descoberta do corpo ocorreu no domingo pela manhã. E na terça-feira, uma outra pessoa foi morta a facadas, tá aí ele, é o Valdir Cerqueira de Almeida. Ele também fazia corrida de Uber, já tinha feito em Lauro de Freitas e recentemente tinha se mudado para Feira de Santana e foi morto a facadas lá no bairro Aviário. A princípio, a polícia também acredita que ele foi morto para que os ladrões roubassem, não tinha a ver com outra situação. Os ladrões queriam roubar e mataram o trabalhador Valdir Cerqueira de Almeida, que fazia corridas de táxi, fazia corridas pelo Uber, né? Vivia disso. E nesse fim de semana morreu ainda Neilton Cruz dos Santos, de 30 anos, assassinado com vários tiros na noite de sábado ali no bairro Santo Antônio dos Prazeres, e um adolescente, Teócrito Antônio Santos da Purificação Filho, de 17 anos, também foi assassinado na rua Macário Cerqueira, no bairro Mochila, também com tiros na cabeça, nas costas e no braço esquerdo. E essa é essa situação de violência que a gente vive em Feira de Santana e de impunidade.
também, porque esses assassinos, esses ladrões, esses bandidos, raramente são pegos, mas quando são pegos também, costumeiramente são soltos e deixa de ocorrer o julgamento e a condenação e eles deixam de cumprir pena. Felizmente, ultimamente, o juizado, a vara do júri tem funcionado e começaram a ocorrer julgamentos, o que normalmente não vinha acontecendo na cidade já há anos. Por falar em julgamento, Jusmaria Oliveira, que foi julgada e condenada, assumiu na sexta-feira, como nós comentamos aqui na semana passada, na sexta-feira ela assumiu no lugar de Fernando Torres na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nomeada pelo governador Rui Costa. Foi questionado, olha, essa imagem que você está vendo aí é do jornal Folha de São Paulo e, portanto, você vê já uma repercussão nacional dessa atitude do governador Rui Costa em nomear uma pessoa condenada pela Justiça. A Justiça condenou Jusmaria Oliveira, que foi prefeita de Barreiras, por fraude em licitação. E volta aquela imagem aí, por favor. O governador da Bahia nomeia condenada por fraude para a secretaria, foi a manchete aí no jornal Folha de São Paulo. Agora pode passar. Agora, sites locais, Varela Notícias, governador explica a nomeação de ex-prefeita condenada por fraude para a Secretaria de Estado. Outro, aí do Bahia Notícias também, esse questionamento, a oposição dizendo que questiona, né, o governador por adotar essa atitude. Esse outro é o Política Livre também enfocando o caso. A oposição ataca a nomeação da condenada Jusmaria Oliveira Acedur. E essa foi a situação que você viu aí questionando o governador Rui Costa, deixou munição para a oposição. Foi isso que aconteceu, foi isso que ele fez. Deu munição à oposição, mas aparentemente não se importou muito não. Estava todo sorrisos e tranquilo lá na posse da Jusmaria na sexta-feira. Acontece que a Jusmaria foi indicada pelo PSD de Otto Alencar, né? O Otto Alencar falou com Fernando Torres, Fernando Torres, volta para Brasília, e indicou a Jusmaria, porque é conveniente para o Otto Alencar. Talvez não seja tão conveniente para o Rui Costa, mas acontece que o Rui Costa precisa do Otto Alencar, que estava lá na cerimônia, todo cheio de sorrisos também, na sexta-feira, prestigiando a posse da indicada dele. E a alegação do governo da Bahia, em nota, foi a seguinte: a nova secretária é inocente enquanto não for julgado o recurso da sentença que a condenou em primeiro grau no início do seu governo. O processo encontra-se em análise em nível recursal. Ora, há uma pequena distorção dos fatos aí. A Jusmaria já foi condenada. Ela poderá até vir a ser depois inocentada, dizendo, olha, aquela condenação a gente revoga porque entendeu que, de fato, ela não merece ser confirmada. Mas, a princípio, ela não é mais inocente, não. Ela já foi julgada e condenada. O governador Rui Costa optou por assumir esse ônus de nomear uma pessoa que foi condenada pela Justiça. Na ação penal, o Ministério Público acusou a ex-prefeita de fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório de medicamentos, materiais hospitalares, odontológicos e de laboratório, quando ela exercia a prefeitura lá de Barreiras, justamente em 2009, já há bastante tempo, mas a condenação é agora recente, desse ano. Então, o governador Rui Costa deu pouca importância ao desgaste eventual que poderia acontecer e tocou adiante. Se o governador Rui Costa fez isso, não se preocupou com uma pessoa já condenada, talvez seja até um estímulo para o presidente da Câmara de Feira de Santana, José Carneiro, agir como agiu, né? Que se diz preocupado com a imagem de políticos, mas não agiu de acordo com essa preocupação que ele diz ter quando assumiu a presidência da Câmara. Mas vamos primeiro ver ele falando hoje na sessão da Câmara quanto ele se preocupa com a imagem dos políticos. Nós, vereadores, temos que ser responsáveis e procurar, como sempre disse, vou repetir, procurar resgatar a credibilidade do político que hoje, infelizmente,
é um produto deteriorado no país. Infelizmente, a imagem que se tem do político brasileiro é uma imagem muito negativa. Pois é, a imagem é muito negativa. Aí o José Carneiro pega, é escolhido presidente da Câmara e nomeia para diretor da Câmara o Wellington Andrade. O Wellington Andrade, ex-secretário municipal, exonerado imediatamente quando veio à tona uma gravação comprometedora de um assessor falando dos métodos de arrecadação de dinheiro para a campanha utilizados pelo Wellington Andrade. Aí acalmou os ânimos, ele voltou para a Câmara porque ele tinha mandato de vereador e foi disputar a reeleição. Nas vésperas da eleição, a Polícia Federal bate em Feira de Santana com uma ação que leva para depor justamente o Wellington Andrade e um outro pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, os dois candidatos. E agora o Wellington Andrade tem esse privilégio de ser um dos poucos, um dos raros políticos em Feira de Santana investigados pela Polícia Federal, que está, por sinal, finalizando aí o processo na Justiça e em breve deve sair uma decisão. Aí vai ver que o José Carneiro, usando um raciocínio semelhante ao do Rui Costa, que ele tanto critica, disse, bom, não foi condenado ainda, não foi julgado ainda, vou nomear como diretor da Câmara. Só que não pega bem, especialmente para quem diz que está preocupado com a imagem dos políticos, como alega o vereador Zé Carneiro. E ele também anunciou que continua de pé a intenção de fazer o concurso na Câmara. E ele está procurando instituições com credibilidade para realizar esse concurso. Segundo ele, a que foi escolhida na licitação anterior, ainda durante a gestão do presidente Rony, falecido recentemente, esta empresa, segundo ele, não tem nenhuma credibilidade e com ela não vai dar para fazer o concurso. Nós queremos realizar esse concurso de forma transparente, onde ninguém tenha medo, ninguém possa duvidar da credibilidade da empresa que vai fazer esse concurso. Quando eu cheguei aqui nessa casa, como presidente, já estava homologada uma licitação pública. E o contrato ainda não está assinado. A empresa é MSM. Quero afirmar que é mais fácil não ter concurso na Câmara do que nós fazermos um concurso com essa empresa. Porque, infelizmente, buscamos informações dessa empresa e tem uma imagem muito ruim no Brasil. Empresários já foram presos, empresários já foram acusados de fraudar licitações, empresários já foram acusados de fraudar concurso público. Zé Carneiro, então, visitou uma empresa em Brasília semana passada e vai a São Paulo visitar uma outra instituição, que aliás não é uma empresa, é uma outra organização, uma fundação, um instituto, a que ele visitou em Brasília, e, segundo ele, ambas são de grande credibilidade e uma das duas possivelmente fará o concurso da Câmara Municipal. Quer dizer, é preciso ser por meio de licitação, mas a empresa de Brasília demonstrou interesse em participar. E, aliás, falando de vereadores, é importante afirmar que eles saibam que aquela barulheira toda sobre a exposição de Porto Alegre, que supostamente promovia o homossexualismo, a zoofilia, coisas que saíram dos discursos dos que ficaram contrários à exposição de arte, lá bancada pelo Santander em Porto Alegre, o que fez foi divulgar muito a exposição, que estava passando despercebida, a não ser para meia dúzia assim dessas pessoas que querem impor para os outros o que é que os outros podem ver, podem assistir, ou podem, inclusive, ter o direito de opinar se gostam ou se não gostam. Não, eles querem veto. Né? Isso aí, não admito que isso seja veiculado, isso não pode. Uma sociedade livre não pode aceitar esse tipo de coisa. É engraçado que uma organização que tem livre no seu nome, que é o Movimento Brasil Livre, adotou essa postura, né, de querer vetar
uma exposição de arte. Ora, se você não gosta, você não vai lá, acabou-se. E esquece o assunto. O que eles fizeram, afinal de contas, com todo esse barulho, foi promover a exposição. Agora já está em negociação para acontecer no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte também, e provavelmente vai acabar ainda tendo uma carreira mais longa do que teria se tivesse ficado restrita lá ao Rio Grande do Sul, à exposição que o Santander fazia em Porto Alegre. E por falar em cultura, para terminar o programa de hoje, a gente lembra que a Feira do Livro começa amanhã na Praça do Fórum, em Feira de Santana. Já começa amanhã a Feira do Livro e estará aberta para o público, né? Uma ocasião para se conseguir livros interessantes, conhecer novos livros, assistir a apresentações musicais, culturais, enfim. É uma oportunidade que a população de Feira não deve perder. A estimativa de milhares de pessoas comparecendo nesses dias lá para aproveitar a Feira do Livro começa amanhã na Praça do Fórum. O lançamento oficial é de noite, a abertura oficial é de noite, mas de manhã já tem atividade a partir das 9 da manhã, já está funcionando lá na Praça do Fórum. E amanhã a gente está aqui de novo, às 4 da tarde, eu conto com você e até lá.